Estamos de volta ao programa Bate-Papo, recebendo agora em nossos estúdios ele que tem 36 anos de idade, professor e filiado ao PSD, natural da capital Cuiabá. Ele entrou na política com a missão de fortalecer a educação e apoiar a juventude e dar voz aos microempreendedores. Estamos falando do vereador Pastor Jefferson. Primeiramente, uma satisfação em ter o nosso programa e muito obrigado por atender o nosso pedido. Imagina, Crispim, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Não tenho dúvida que essa entrevista vai fortalecer ainda mais esse jornalismo imparcial que você faz com muita credibilidade. Vereador, como o senhor disse, imparcial, nosso programa ele é mais uma prestação de conta para a população. Primeira pergunta, quem é o vereador, ou melhor, o pastor Jefferson? Cuiabano do pé rachado, vindo de uma origem periférica, alguém que passou por um problema muito difícil na infância, aos 3 anos de idade, uma tragédia familiar. A irmã da minha mãe assassinou meu pai. Então nós somos 5 irmãos e a partir dali cada um foi para um canto. Eu passei pelo processo de adoção e tive uma infância dura, mas mesmo sendo dura não é justificativa para que eu pudesse caminhar em outro caminho diferente, que fosse de honrar aqueles que me adotaram, que me ensinaram que através da igreja, da fé, a gente consegue alcançar os nossos objetivos. Então, posso e me considero alguém que venceu na vida. Hoje, represento 2 vezes já no parlamento, são 2 mandatos, a população cuiabana, a nossa capital. Me sinto honrado, contemplado. Sou pai de 2 meninos maravilhosos, que é o Joaquim Neto e o Jefferson Luca. São 2 presentes de Deus que eu tenho a maior alegria de poder todos os dias levantar e trabalhar muito para poder colocar essa garotada aí no caminho que eles devem andar. Segundo mandato, como que está sendo essa experiência de representar a nossa capital Cuiabá dentro da Câmara Municipal? É um sentimento de que, por mais que a gente faça, ainda há ser muito para ser realizado. Tem muita coisa a ser feita, na verdade. É um desafio muito grande, nós temos problemas que são crônicos, outros são problemas do dia a dia e que a gente consegue sanear, mas eu entendo que a dificuldade ela vai existir e se a gente não tiver uma força política para fazer e correr atrás, vai ficar somente no discurso, somente nas palavras e não consegue transferir em políticas práticas. Então hoje eu me sinto honrado em destacar algumas ações que nós fizemos no primeiro mandato como vereador, mudando a realidade da região do bairro Planalto, aos da Serra 1, aos da Serra 2, como por exemplo a construção da Arena Cantagalo, que anos atrás era conhecida como a Ponte do Pedágio. Pessoas perderam suas vidas ali, era um lugar de muita criminalidade, que nós transformamos hoje num espaço social que atende crianças de 5 a 10 anos de idade, atende também as mulheres. Todo final de semana tem uma ação social para poder ajudar a contemplar pessoas com sacolão, cesta básica. Eu acho que isso enaltece o nosso trabalho e fortalece ainda mais a nossa vontade de continuar trabalhando para o Cuiabá. Certo. O senhor o senhor tem dito, né, que pretende ser diferencial, né? Já é o seu segundo mandato. Claro. Além dessas ações, o que mais o senhor vem prestando serviço à população? Quero destacar, juntamente com o nosso ministro Carlos Fávaro, na legislatura passada, nós conseguimos uma emenda de 27 milhões para asfaltar 100% o bairro Serra Dourada, um bairro que existe já há praticamente 40 anos, estava esquecido pelo poder público e hoje já está sendo implementado o asfalto, vai mudar a realidade daquelas pessoas, os que moram ali, não somente a questão econômica, pela valorização, né, porque o asfalto ele acaba implicando em valorização econômica, mas também a questão da dignidade do ser humano, de poder sair da sua casa com segurança, retornar e saber que está caminhando em um lugar que tem toda a infraestrutura, com saneamento básico, né, esgoto, iluminação pública. Acho que esses 27 milhões, ele coroou
uma proposta nossa de campanha para aquela região e que hoje, em 2025, já está sendo executado e também implementado, e nos próximos meses aí nós teremos aí a inauguração desse asfalto. Então são medidas assim que fortalecem não apenas o nosso discurso, mas a comprovação prática daquilo que nós estamos fazendo. Não somente isso, como também nós fizemos, contra o vereador, o primeiro projeto que estabeleceu que o Poder Executivo criasse o Centro de Referência Pós-Covid. Naquela época, a preocupação era vacinas, a preocupação era se tinha ou não tinha os aparelhos para poder, as UTIs, na verdade, para poder atender. E logo na sequência, eu criei esse projeto, o que obrigou o Poder Executivo a criar o Centro de Referência Pós-Covid, para que as pessoas que passaram pela Covid, quase que 87% delas ficaram com sequelas e pudessem tratar sequelas para poder voltar no seu dia a dia ao normal. Alguns, pela crise financeira, não tinham condições de pagar um fisioterapeuta especializado. Né? Ter um ponto de apoio, ter um norte para as pessoas. Exatamente. Ali nós temos, além do fonoaudiólogo, nós temos cardiologista, fisioterapeuta, psicólogos, porque pessoas perderam entes queridos, alguns perderam a família toda. Então, fico feliz por ter esse projeto aprovado e na gestão passada foi o projeto sancionado. Eu vou entrar num assunto que saiu em todas as manchetes. Nós fomos surpreendidos na manhã da última terça-feira com, podemos dizer assim, uma visita inesperada na Câmara Municipal de Cuiabá, que foi da Polícia Federal. Uma investigação onde 2 vereadores estão sendo investigados. O prefeito Abílio chegou à prefeitura com um discurso muito forte de combate à corrupção e moralização. Na prática, o senhor acredita que ele tem conseguido cumprir essas promessas? E como o senhor vê, porque hoje ainda existe uma mancha, né, na Câmara de Casa dos Horrores. Como que o senhor vê essa operação da polícia e como tem que mudar essa visão da Câmara? Então, primeiro, sobre essa operação, que nós somos surpreendidos, na verdade, na manhã de terça-feira, eu acredito que a polícia está fazendo, o judiciário está fazendo seu papel, deve investigar, sem fazer agora juízo de valores, até porque eu conheço os vereadores, mas entendo que a polícia tem o seu papel e é essencial para a população cuiabana que ela possa exercer, para que a gente tenha sempre essa regularidade nos trabalhos e que haja um bom andamento, seja no Poder Executivo, Legislativo, Judiciário. Ambos são independentes, mas há um respeito, e quando o trabalho deve ocorrer entre uma dessas esferas, eu não tenho dúvida que deve ser feito da melhor maneira possível. Já em relação ao prefeito Abílio, você destacou bem sobre a questão da moralização. Uma coisa é você fazer um discurso de campanha prometendo uma entrega, e depois que você se torna prefeito, você não entregar aquilo que você prometeu em campanha. Vou te dar um exemplo. O prefeito Abílio desferiu várias críticas ao antigo gestor, dizendo que na sua gestão ele não iria aceitar o nepotismo. Na sua gestão, vereadores não iriam indicar parentes, nem amigos e nem os amigos do rei. Quando o Abílio ganha a eleição, a primeira coisa que ele faz é barganhar com os vereadores para a base, dando espaço para que, inclusive, irmão de vereador que tem a formação em construção civil, se tornar coordenador numa área de saúde, com um salário de R$17 mil. Então isso é imoral, até porque ele prometeu em campanha que não faria. Mas não foi só esse vereador, foram vários vereadores. Então eu, inclusive, o senhor hoje podemos dizer que é uma oposição direta do prefeito Abílio? Eu sou uma oposição direta àquilo que foi prometido e não foi entregue. Então, quando você fala, olha, eu não aceito... Estamos o quê? Estamos agora em início de maio, 120 dias de mandato. E esses 120 dias, podemos dizer que aqueles 60 primeiros dias ali foi bem acalorentado entre o vereador Pastor Jefferson, o prefeito Abílio Brunino. Aí depois deu uma mornada, podemos dizer. Mas hoje o vereador Pastor Jefferson, ele é oposição. Eu sou oposição a tudo aquilo que for ruim para Cuiabá. Então, algumas medidas do prefeito Abílio, elas têm sido ruins. Vou dar um exemplo para você. Sobre a Feira do Porto, o Mercado do Porto. Hoje nós temos ali denúncias
constrangimento, de perseguição. A forma como está sendo gerida pela Secretaria de Turismo, que para mim é um equívoco, o turismo gerenciar o mercado do porto, se nós temos uma Secretaria de Agricultura Familiar, uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria do Trabalho, eu acho que deveria ser uma secretaria competente com a demanda e não, eu quero fazer daquele lugar uma experiência para que o turismo possa cuidar. Eu acho que esse foi um equívoco, tanto é que nós temos hoje vários boxes paralisados, muitos trabalhadores prejudicados, não tem como levar comida para sua própria mesa, porque não podem trabalhar, devidamente a questão da legislação que o prefeito Abílio implementou. Agora, ele está deu um prazo para que aqueles trabalhadores que, na famosa, conhecida como Mercado da Pedra, que fica aqui na região central de Cuiabá, ele deu um prazo para que eles possam serem removidos daquele lugar. Só que ele não apresentou ainda um local para que essas pessoas possam trabalhar. E aquele espaço ali não se trata apenas de uma questão comercial, é cultural. Todo mundo conhece o Mercado da Pedra aqui, próximo ali ao Shopping Camelô. Então ele Qual foi o argumento do prefeito? Até então, as denúncias que nós recebemos e o que nós ouvimos é que ele, primeiro, ele acha que não é o espaço adequado, que precisa ser feita uma regularização em relação a alvarás, as empresas que funcionam ali de forma informal. Mas eu acredito que você precisa dar um caminho. Como também, por exemplo, todos os vendedores ambulantes na região, vou dar um exemplo, 3 de junho ou Isaac Povas, por exemplo, ele também deu um prazo para que eles sejam removidos ali. Só que não apresentou ainda um lugar para que essas pessoas possam usufruir e possam vender. Justificativa. Eles atrapalham aqueles que pagam impostos. Mas essas pessoas que estão ali, elas também se alimentam, elas vestem, elas também consomem e elas, de uma certa forma, eles também são contribuintes. Então, eu acho que essa medida está muito dura, precisa flexibilizar um pouco e dar uma sugestão. Dar uma contrapartida. Contrapartida, exato. Melhor. Antes de você executar uma situação, no seu ponto de vista, você chega e fala, olha, vamos remover, porém vocês têm esse outro espaço para vocês. Exatamente. Não é chegar sem opção alguma. Claro, só dizendo, olha, tem que sair, tem um prazo para sair. Entendeu? Bom, pessoal, igual todo programa de praxe, né, o Crispim Neto faz, vou fechar nessa câmera aqui, o programa nosso é um programa imparcial. Somos um programa independente e nós deixamos mais uma vez nossa produção, nossa equipe vai estar entrando em contato junto com a assessoria do prefeito Abílio Brunini para dar o direito de resposta, até mesmo para ele vir aqui sentar e conversar conosco também, para a gente ouvir e entender, né, a sua contrapartida, se tem essa contrapartida, se não tem, tá? O que o senhor espera na reta agora, né, estamos indo para 4 meses, 6 meses, mas o que o senhor espera desse mandato do prefeito Abílio e como o senhor se vê colaborando para o desenvolvimento da capital Cuiabá? Então, como parlamentar, projetos que possam impulsionar, por exemplo, a economia do município. Eu protocolei um projeto para que todos os empreendedores que estão ali alojados ou estabelecidos na Avenida do CPA e Prainha, que há décadas estão aí, praticamente mais de 10 anos, em decorrência da obra do BRT ou do VLT, apresentaram alguns dados em parceria com a CDL, de que perderam 40% do faturamento e que hoje não tem possibilidade de crescimento e sustentação. Então, eu protocolei um projeto de lei para que o Poder Municipal possa contribuir, no mínimo, o que ele deixe de cobrar ou isente parcialmente os tributos desses empreendedores, porque eles geram empregos, eles são contribuintes, fomentam a economia e precisa dessa mão amiga do Poder Executivo. E eu penso que são projetos assim que vai ajudar a melhorar. Um outro projeto é relacionado àqueles que hoje, por exemplo, eles utilizam um veículo para trabalhar. Nós temos as blitz nos finais de semana, sexta-feira, por exemplo. Digamos que alguém tem um veículo para transporte ou para frete e ele não está devidamente regularizado, até por questões de uma fatalidade, questão financeira, mas ele tem o seu carro apreendido numa blitz na sexta-feira. Se ele quiser regularizar no sábado para que ele possa cumprir a sua jornada de trabalho, um compromisso, um contrato que ele tenha feito, ele não consegue, porque nós não temos meios na prefeitura para regularizar esse veículo no sábado, nem no domingo e nem em feriado.
Então eu protocolei um projeto de lei já fundamentado com jurisprudência no Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes sancionou esse projeto que, se a prefeitura não tem uma ferramenta para que a pessoa possa regularizar imediatamente, que também não haja uma cobrança indevida nos finais de semana e feriado do pátio da CEMOB. Então hoje as diárias... Porque hoje faz sentido, porque hoje você cai numa blitz, documento atrasado numa sexta-noite, na segunda-feira você vai retirar, você tem que pagar o sábado e domingo. Imagina o trabalhador que depende do veículo para poder colocar recurso na mesa. Ele não consegue. Então eu protocolei esse projeto já com a jurisprudência do Rio de Janeiro. Eu acredito que a gente vai ter essa aprovação aí. Vários vereadores assinaram como coautores já, inclusive. E o que o senhor espera da gestão do prefeito? Sair do TikTok, sair do Instagram, sair do digital, colocar a mão na massa e trabalhar. Eu acho que medidas midiáticas é bom para quem fica no Instagram. Agora, para Cuiabá, que precisa crescer... O senhor acha que Cuiabá, vereador, teve 8 anos e praticamente 6 anos com uma discussão muito feia entre prefeitura e governo do estado, verdade, onde a população perdeu muito. O governo retalhou a prefeitura, não mandou investimento e tal. E agora, a oposição acho que tem que ter tudo, sim, o prefeito, os vereadores e tal. Mas o senhor acha que existe um futuro muito próximo ou um futuro muito distante de onde a política pode ser harmônica, assim, pode trabalhar lado a lado? Eu acho que elas porque no fundo, na fritada dos ovos, né, assim falando a linguagem do português, na fritada dos ovos, tanto o prefeito, quanto o vereador, quanto o deputado, todo mundo quando sobe no palanque, o discurso é um só, é o bem da população. Claro. É o bem do cuiabano, é o bem do mato-grossense, é o bem do aquinense, é o bem do rondoniense. Então, tipo assim, só que quando se assume a cadeira, aí a gente tem esse exemplo entre o senhor Mauro Mendes e o senhor Emanuel Pinheiro, que queriam fazer para a sociedade, mas não faziam. Entendi. Na verdade, o que eu penso? Quando a política pública ela estiver abaixo da política ideológica e política partidária, não tem como avançar. Então, o que nós temos que deixar é um pouco essa questão ideológica, essa questão partidária e focar nas políticas públicas. Aí a gente consegue ter resultados. Mas hoje, essa polarização que a gente vê, os temas mais discutidos são ideológicos. Obras estruturantes, a gente não vê ninguém falar sobre isso. Resolver problemas práticos, realmente, que a gente precisa. Por exemplo, essa semana foi uma romaria em Brasília. Muitos prefeitos pedindo recursos para o governo federal. Cuiabá não teve representante. Por quê? Porque a ideologia está acima da política pública. Então, não importa se é o Bolsonaro, se é o Lula, se eu, quanto prefeito, eu teria que ter essa representatividade de Cuiabá, buscando recurso para Cuiabá, independente se eu sou de direita, de esquerda ou de centro. E se o presidente hoje é o Lula ou o Bolsonaro. A política pública deve estar acima das minhas convicções ideológicas. E isso não acontece. Então eu vejo que isso retarda muito esse processo Sim. de caminhar junto. Então o dia que as políticas públicas estiverem acima das questões ideológicas e políticas partidárias, a gente consegue ter um equilíbrio e a gente consegue andar para frente. Vereador, só quero te agradecer. Tempo de televisão, ele não passa, ele voa. Se pudesse, nós ficássemos aqui mais um tempo. Mas essa câmera está fechadinha, o Estado do Mato Grosso assiste através da Band de Mato Grosso. Fique à vontade, suas considerações finais. E mais uma vez, muito obrigado. Crispim, eu que agradeço. Quero aqui me declarar totalmente disponível para que possamos caminhar juntos. Entendo e parabenizo a sua postura como um jornalismo imparcial, com muita credibilidade, e isso fortalece e dá voz realmente para que as políticas públicas sejam discutidas e que realmente o anseio nosso seja ajudar a população cuiabana, a população mato-grossense. E Cuiabá tem muito potencial para ser explorado. Eu, quanto vereador, agora reeleito, quero fazer muito para que Cuiabá continue crescendo e seja a melhor capital do Brasil para se morar. Mais uma vez, muito obrigado e que Deus abençoe. Amém. Obrigado. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos.